aguda e potencialmente fatal, que era desencadeada por mecanismos de hipersensibilidade. Mas, na verdade, com o passar dos anos, essa definição acabou ficando muito ampla. Então, surgiram outras depois, mas o que a gente sabe? Que é uma reação sistêmica aguda grave, com potencial de risco de vida, e com mecanismos, com gravidade e manifestações clínicas muito variadas. Ela é decorrente de uma ativação maciça de mastócito e basófilo, uma liberação de uma série de mediadores químicos, e outra característica muito importante é que quanto mais rápido ela começa, mais grave geralmente é a reação. E vocês que estão aí no dia a dia devem ter visto isso na prática, né? E nem toda anafilaxia é uma alergia, e nem toda reação anafilática é um choque anafilático. Então, a gente sabe que a anafilaxia ela pode ter mecanismos imunológicos, mas ela pode ter mecanismos não imunológicos. Dentre os mecanismos imunológicos, o que as pessoas mais conhecem são aqueles mediados por IgE. Então, o paciente come um camarão e faz uma reação anafilática. Mas nós temos algumas reações que são imunológicas e que não são mediadas por IgE. Os receptores que estão envolvidos são outros que não os receptores de alta afinidade para IgE na parede do mastócito. Da mesma forma, nós temos anafilaxias que não são imunológicas, como aquelas que são desencadeadas por estímulos físicos, então vocês vão até se surpreender quantos tipos diferentes de anafilaxia a gente pode ter. E outros medicamentos, onde o mecanismo não é imunológico. O mais comum é a reação ao anti-inflamatório, a múltiplos anti-inflamatórios e analgésicos, que não acontece via IgE. Ele acontece por inibição de COX-1, que acaba entrando em desequilíbrio com o metabolismo do ácido araquidônico, libera uma quantidade de leucotrienos absurda, e os leucotrienos, eles são 1000 vezes mais histamina. Não existe o mecanismo, ele pode variar, embora clinicamente tudo pareça reação alérgica. Isso aqui não é para assustar ninguém, não, mas imunologista adora sopa de letrinha, né? Isso aqui é para mostrar para vocês que o mastócito ele não é ativado só pela IgE. Nós temos vários outros mecanismos. O mastócito ele faz parte da resposta imune inata. Então, ele faz parte da primeira linha de resposta imunológica. Aqui em cima, aqui no topo, vocês podem ver a IgE, mas ele pode ser ativado por lipopolissacarídeos bacterianos, por imunoglobulinas, por frações do complemento que fazem parte da resposta imune inata, por interleucinas, por hormônios, por medicamentos, como, por exemplo, capsaicina, que é o que dá o ardido na pimenta, opioides, pode ser ativado por radiocontraste, contraste iodado, e pode não ser via IgE, anfotericina B também é capaz de degranular mastócito, o ACTH sintético também é capaz de degranular mastócito, e nenhuma dessas vias é IgE. Mas, do ponto de vista de efetor, nós vamos ter a liberação, a ativação dessa célula, a liberação de mediadores pré-formados, como a histamina e a triptase, e os neoformados, como leucotrienos e outros. E, clinicamente, o que a gente vai ter? Vasodilatação periférica, prurido, edema, hipotensão pode acontecer infiltrado inflamatório. Então, o final é praticamente o mesmo. O que muda é o que desencadeia o processo. E ao contrário, como eu falei para vocês, que muitas pessoas pensam, anafilaxia não é sinônimo de choque anafilático. Grande parte dos pacientes vão ter sintomas cutâneos, mas nós temos também sintomas respiratórios, tanto de trato respiratório alto como baixo envolvido. Então, pode ir desde coriza, espirro, entupimento nasal, coceira no nariz, coceira nos olhos, rouquidão, estridor, sensação de sufocação e broncoespasmo. O trato gastrointestinal, ele pode ser afetado também, então o paciente pode sentir náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, pode estar também pode aparecer durante uma reação anafilática. Vocês já viram isso? Só aí eu imagino que você já começa a vir os pacientes na cabeça. Sintomas cardiovasculares que vão desde uma taquicardia, que é o que a gente mais vê na prática, até
Eu sempre falo para vocês que quando a gente está fazendo aqueles controles do paciente, dos sinais mais precoces é a taquicardia, é um dos mais comuns, mas pode vir também com hipotensão e até o choque. E os comprometimentos do sistema nervoso central. Tontura, convulsão, cefaleia, paciente pode ter síncope, várias manifestações neurológicas podem estar associadas. Então, não é, a gente sempre vai ir para o cardiovascular porque a gente está preocupado com a hipotensão, a gente está preocupado com choque. Mas nunca esqueçam dos outros sintomas, porque isso vai entrar no critério diagnóstico, tá? Outro fator, outro ponto muito importante que a gente tem que discutir é o quadro clínico em si. O início geralmente é súbito, então a gente vai considerar como anafilaxia no máximo até 2 horas após a exposição ao alérgeno. No caso da quimioterapia, é o que a gente vê é muito rápido, né? Para o paciente começar a desenvolver o quadro. 80% dos pacientes vão ter essa única fase, que a gente chama de sintoma unifásico. Mas mais ou menos 20% dos pacientes podem ter o que nós chamamos de anafilaxia, reação bifásica da anafilaxia. Ela vai acontecer até 12 horas depois do início, lá do primeiro sintoma, o paciente estava bem, os sintomas desapareceram e do nada, sem se expor novamente ao alérgeno, o paciente tem uma reativação dos sintomas. Nós tivemos isso aí com aquela paciente, a Fernanda. Ela teve uma anafilaxia, ela foi tratada aí na infusão, foi para casa e umas 12 horas depois ela teve uma reativação do sintoma. Ela teve taquicardia e ela teve sintoma cutâneo novamente. Tá? Então, quais são os fatores de risco para o paciente desenvolver uma reação bifásica? Sem dúvida alguma, quanto mais grave e mais rápido for essa reação inicial, maior a chance de uma reação bifásica. O atraso no início do tratamento, ou seja, demorar para tratar e demorar para fazer adrenalina, esse é um segundo. Paciente com histórico de asma é outro fator. Paciente que teve reação com alérgeno alimentar, porque o alérgeno alimentar e as medicações que são via oral, elas ainda ficam no estômago e ainda podem ser absorvidas. Então, existe potencial de reação bifásica. E o paciente precisa de mais de 2 doses de adrenalina na fase inicial da reação. Isso mostra que a reação vai ser mais grave e, portanto, é uma chance maior de fazer reação bifásica, tá? E aí, nós vamos para os critérios diagnósticos de anafilaxia. E foi interessante quando eu estava fazendo essa apresentação para o pessoal na enfermagem, que quando eu comecei a falar, elas começaram a se entreolhar, que elas perceberam que, na verdade, elas viram muito mais anafilaxias do que elas imaginavam, e muito mais pacientes tinham tido indicação de fazer adrenalina e não foi feito. Exatamente por esse conceito de que vai conectar a hipotensão à necessidade da adrenalina. Então, esse conceito aqui, eu acho que essa classificação, esse critério diagnóstico, não é o mais recente, mas sem dúvida alguma é o mais fácil da gente seguir, tá? Então, nós vamos ter 2 critérios principais. A anafilaxia é altamente provável quando pelo menos um dos 2 critérios abaixo está presente. Primeiro, início agudo dentro de minutos ou horas de sintomas cutâneo e ou mucosos, urticária, prurido, flushing, aquele edema generalizado, angioedema, que pode ser de lábio e língua, e envolvimento de pelo menos um dos itens abaixo. Comprometimento respiratório, que pode ser a dispneia, sensação de sufocação, broncoespasmo, estridor, diminuição do pico de fluxo ou queda de saturação, ou queda de uma hipotensão associada a alguma disfunção de órgão, como hipotonia, colapso, ou até a taquicardia isolada com sensação de palpitação, ou sintomas gastrointestinais, como cólica, vômito, principalmente após exposição a alérgenos alimentares, como eu falei. Então, vocês lembram
que nós tivemos vários casos. Então, vocês lembram que a própria Fernanda, na anafilaxia que ela teve, ela vomitou demais. Então, isso é um sinal de gravidade, né? O outro critério é o início agudo de hipotensão ou broncoespasmo ou com envolvimento laríngeo, após a exposição em minutos ou horas de um alérgeno conhecido ou altamente provável para esse paciente, mesmo na ausência de sintoma cutâneo. Ou seja, a ausência de sintoma cutâneo, quando é um alérgeno conhecido, não exclui a anafilaxia. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Então, nós tivemos um caso com o Raul, que não foi aí, foi em outro centro de infusão, uma paciente que ele, coitado, passou por isso, o paciente chocou mesmo, né? Chocou um PA 0/0. Ele foi super rápido, fez adrenalina, depois da adrenalina subiu a PA para 6/2, por aí, e essa paciente a gente está fazendo dessensibilização. Nos dois ciclos de dessensibilização que nós fizemos, ela fez anafilaxia nos dois. Mesmo com todo o cuidado, ela fez. Qual que é a diferença? A gente está detectando muito rápido, ela só tem, quando a gente começa a detectar, ela fica monitorada, começa a fazer taquicardia, a gente já prepara a adrenalina, olha para ela, a gente já percebe que ela começa a ficar vermelha, perfeito. A gente já faz a adrenalina, ela volta super rápido e a gente está conseguindo retomar a infusão em menos de 1 hora. Ela reverte os sintomas dela em minutos. Então, em 10, 15 minutos, a paciente está totalmente normal, como se nada tivesse acontecido. Mas ela tem náusea, às vezes ela vomita. Então, assim, um quadro muito grave dessa paciente. Nós estamos ajustando o protocolo para conseguir seguir. Mas, quanto mais cedo a gente faz, mais rápido a gente reverte. E esses pacientes, eles retomam o objetivo. Então, aqui tá as manifestações clínicas. 90% dos pacientes têm sintoma cutâneo. Sintoma respiratório em mais ou menos 40 a 60. Tontura, síncope e hipotensão em mais ou menos 30 a 35. Nunca esqueçam da taquicardia, que a taquicardia isolada é um sinal muito importante. Paciente com sintomas abdominais, náusea, vômito, diarreia, cólica, dor abdominal em 20 a 30. E ainda nós temos aquelas miscelâneas que vocês já devem ter visto. O paciente refere cefaleia, dor lombar, dores retroesternal e a convulsão. A dor lombar é uma coisa que você já deve ver com uma certa frequência, principalmente na quimioterapia. E aí, nem toda anafilaxia tem choque. Então, nós temos uma escala de gravidade das reações anafiláticas. As anafilaxias grau 1 são aquelas que são limitadas à pele, ou ela envolve só um único órgão ou sistema, mas são comprometimentos leves. A tipo 2, moderada, aquele que, o grau 2, na verdade, né, acomete pelo menos 2 órgãos ou sistemas, mas sem choque, né, sem uma redução importante da PA ou uma hipóxia importante. E o grau 3 são os quadros mais graves, onde tem 2 órgãos ou sistemas acometidos, uma queda de mais importante da PA, menor de 90 milímetros de mercúrio da sistólica, ou uma queda de PO2 abaixo de 92% em ar ambiente. Então, eu imagino que o cérebro de você já está funcionando aí, né? Alguns cofatores importantes. Então, o gênero, dependendo da causa, é mais comum em homem ou em mulher. Os extremos de idade costuma ser mais grave nos extremos de idade, principalmente nos idosos, porque também, geralmente, tem outras doenças associadas, as doenças cardiovasculares são as mais importantes, como insuficiência cardíaca descompensada, uma coronariopatia aguda, pacientes que podem ter mastocitose sistêmica, onde ele já tem uma hiperativação mastocitária. O paciente atópico, geralmente pacientes com asma mal controlada
isso é um fator de risco para reação grave, ou que já tem elevação de triptase de base, mas geralmente são pacientes com mastocitose, infecções concomitantes e mulheres em período menstrual, que também o fator hormonal é um fator importante. E alguns cofatores importantes de medicamentos, como, por exemplo, o uso concomitante de anti-inflamatórios não esteroidais, atividade física, então existem alguns quadros de anafilaxia que pioram com a atividade física, se tiver atividade física dentro das 2 horas após o contato com alérgeno, estresse emocional, privação de sono e quebras muito bruscas de rotina podem ser cofatores para piora e para agravamento da anafilaxia. Os desencadeantes, eles são praticamente os mesmos na população pediátrica e em adulta, só muda a ordem, tá? Então, nas crianças, é mais comum que o alimento como mais comum, geralmente aqueles alimentos que a gente está introduzindo na dieta da criança, então é mais comum a anafilaxia leite, ovo, né? Que são esses alimentos mas também como medicação, ferroada em criança mais comum de formiga, que é o que é mais comum. De medicação, sem dúvida alguma, os anti-inflamatórios são os campeões, né? E os outros fatores físicos opioides a gente não usa direto, tanto em criança, não são medicações de uso de rotina em criança. E aí, já que a gente está entrando numa fase que a gente vai começar a ter campanha, né? De vacina, gripe, começa agora, né? As anafilaxias induzidas por vacina são raras, isso é uma estatística de 2020, então é pré-pandemia, né? Não tem aqui nada de estatística de Covid, mas, por exemplo, vacina de hemófilos, isso é a taxa, o número de anafilaxias por milhão de dose aplicada, tá? Em cada 1 milhão de doses, hepatite B e influenza, 0. Hepatite B e hemófilos. Influenza, 1,5 caso de anafilaxia por milhão de doses aplicada. A tríplice viral é a que maior tem a prevalência. A difteria, tétano e a coqueluche na criança vem em segundo lugar. E as pneumocócicas em geral, praticamente 0, né? Então, você vê que agora, realmente, as vacinas são seguras, né? Desde que aplicadas de forma correta, elas são bem seguras. É rara a anafilaxia induzida por vacina, mas pode acontecer. No caso dos adultos, que é o nosso métier maior, né? Sem dúvida alguma, medicação campeão. O 0,1% da população geral, quadros de anafilaxia na população geral, são causados por medicamento e até 20% dos pacientes hospitalizados, né? Então, é realmente uma prevalência alta. E aí, nos medicamentos, o campeão é anti-inflamatório não esteroidal, sem dúvida alguma. Em todos os estudos, na América Latina como um todo, aqui no Brasil, o campeão é anti-inflamatório não esteroidal. Seguido de ferroada, do inseto que a gente chama do gênero Hymenoptera, que é marimbondo, abelha e formiga, látex, que aqui no Brasil ainda é relevante, principalmente em anafilaxia perioperatória. Os alimentos, na faixa etária de adulto, aqui no nosso estado, ganha crustáceo, sem dúvida alguma, seguido das sementes oleaginosas. Então, são castanha do caju, castanha do Pará, amêndoa, avelã e nozes. Amendoim não é castanha, amendoim é vagem, então ele não dá reação cruzada com os nuts, né? Com as sementes oleaginosas, eles vão dar reação cruzada se tiver com feijão, com soja, com outras coisas. Existe um negócio chamado anafilaxia dependente de exercício associado ou não ao alimento. Se o paciente come o alimento ou toma a medicação e faz exercício dentro das 2 horas após, ou antes ou depois, ele faz anafilaxia. Se fizer de forma separada, não acontece. E as anafilaxias chamadas idiopáticas, que são diagnósticos de exclusão, e onde a gente deve sempre considerar a possibilidade de síndrome de ativação mastocitária e as síndromes mastocitárias não clonais em geral, né? Aí, gente, eu vou abrir um parênteses para os anti-inflamatórios, porque eu sou obrigada, né? Porque realmente aqui é o nosso dia a dia, é o dia a dia do alergista, é o campeão das reações graves. E lembrar
que todos os que tiverem o mesmo mecanismo de ação podem dar a reação cruzada. Então, se o paciente tenha um, evite qualquer inibidor de COX-1 até que a gente possa passar por um especialista e que o especialista possa definir o padrão de sensibilidade daquele paciente. E não esqueçam que dipirona é inibidor de COX-1, que isso tem muita gente também que esquece, tá? Então, dipirona tem mecanismo misto, ele tem mecanismo duplo, né? Tanto periférico com inibição de COX, como um mecanismo de ação central também. E aí o tratamento? Aí o tratamento, gente, aquele tratamento básico, né? Se o paciente... primeira coisa, né, que eu já conversei com as meninas, primeiro deitar o paciente, né? Verificar a permeabilidade de via aérea, se puder elevar os membros inferiores, é melhor. A cadeira aí da quimioterapia não levanta, mas a gente consegue pelo menos deixar o paciente um pouquinho mais, com a cabeça um pouquinho mais deitada, para melhorar o fluxo cerebral. E sem dúvida alguma, suspeitou, atira e depois pergunta quem é. Está suspeitando de anafilaxia? Faça adrenalina. A adrenalina é a primeira medida. Então, antes de pensar em qualquer outra coisa, colocar o paciente em decúbito dorsal e aplicar adrenalina no vasto lateral da coxa. Depois aí, essa apresentação eu mando para vocês. Vocês vão ter, não é minha. Tudo que está aqui sai de um guia que nós temos na Sociedade Brasileira de Alergia para tratamento de anafilaxia, que é de domínio público, e de um site que chama Anafilaxia Brasil, que também é da nossa sociedade. Então, tudo isso é de domínio público. Então, não tem nada que seja meu aqui, não, tá? E aí, oferecer suplementação de oxigênio, e aí começar a infundir volume e começar com as drogas de segunda linha. As drogas de segunda linha são os antihistamínicos, os corticosteroides, e aí vai, tá? Mas a primeira linha é corticoide, a primeira linha é adrenalina, e tá aqui o meu amigo Raul, que não me deixa mentir, tá? Então, aqui a dose, uma então a dose dramática, curta, sou adulto, a dose é sempre zero, né? Viu, Fernando? Então, eu até falei para ele, é por isso que a ampola de adrenalina tem 1 ml, né, Raul? É meio para o paciente e meio para você, né? Exatamente. A minha endógena já foi lá em cima, porque toda vez que eu li o assunto, eu pensava, meu Deus, a dificuldade que você tem de, às vezes, isso eu estou falando da minha prática, a dificuldade de você identificar uma reação anafilática só com a hipotensão é meio chocante, assim. Eu quase nunca fiz adrenalina antes do hidrocortisona, e dessa vez eu fiz. E não se arrependeu, né? De jeito nenhum. Agora, eu queria até trazer aquelas adrenalinas dos Estados Unidos. Ah, é porque agora a adrenalina nos Estados Unidos, a gente tem o autoinjetor, depois eu abro a câmera para mostrar para vocês. Que a gente tem, eu levei no dia que eu fiz o treinamento com a enfermagem, eu levei para elas verem. Agora, nos Estados Unidos, está sendo lançada adrenalina spray nasal, que é a forma mais moderna. Mas na anafilaxia que usa? E é rápida? É rápida. 15 segundos de pico de meia-vida. E é por isso que a gente agora preconiza, né, o uso da adrenalina intramuscular, que até é o próximo slide. É intramuscular, gente. Não é subcutânea, não é via inalatória, mesmo porque o paciente nem está entubado, não vai fazer via inalatória, não é endovenosa. É intramuscular. Porque, veja, quando você tem um quadro de anafilaxia, a anafilaxia, ela causa uma vasodilatação periférica, diminui a perfusão periférica. Se eu fizer uma adrenalina subcutânea, eu vou atingir um pico de ação começa mesmo entre 5 a 15 minutos, dependendo do grau de vasodilatação periférica. Quando eu faço adrenalina intramuscular, o meu pico plasmático é 15 segundos. Então, tem que fazer intramuscular no vasto lateral da coxa, sem dó. Então, aspira com a seringa de insulina, né? Troca a agulha para uma agulha intramuscular e vasto lateral da coxa. É exatamente onde a criança faz ali, que a gente faz vacina na criança, né? No quadrante superior externo. Então, é ali que a gente vai fazer,
tá? Sempre. E depois é que a gente faz o resto. E aí vão as situações especiais, né? Que sempre surgem as perguntas. Primeiro, se esse paciente usa beta-bloqueador, o uso do beta-bloqueador pode tornar o paciente um pouco refratário à ação da adrenalina. Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. Então, a primeira linha é sempre a adrenalina. Não está respondendo e ele está usando o beta-bloqueador, a outra possibilidade é utilizar o glucagon. O glucagon, ele tem uma ação cronotrópica e inotrópica positiva. É esse o racional do uso, certo? Se o paciente faz broncoespasmo, vamos usar o salbutamol via inalatória na forma do spray com espaçador. A gente não faz mais nebulização, e aí a dose é de 2 jatos até 6 jatos, e você pode repetir a cada 10 minutos. Mas geralmente, quando você faz adrenalina, e aí você faz a primeira dose do broncodilatador, no caso do paciente ter broncoespasmo, ele melhora muito rapidamente. É muito rápida a resposta, tá? E aí você vai para o antihistamínico e para o uso do corticosteroide. Para que serve o antihistamínico e o corticosteroide? Ele vai servir para diminuir esses sintomas cutâneos, como prurido, a urtica, né, na urticária. Ele melhora esse desconforto quando o paciente pode ter sintoma nasal, coceira na garganta, ele melhora, ajuda a melhorar. E o corticoide, ele ajuda no caso de um broncoespasmo, principalmente a fase tardia do broncoespasmo, onde a gente vai ter uma migração muito de eosinófilo para o sítio pulmonar. Aí, antigamente, se achava que o uso do corticoide prevenia reação bifásica. A gente sabe hoje que os trabalhos mostram que isso não acontece. Tá? Então, não é esse o racional do uso do corticosteroide. Mesmo porque, gente, o mecanismo de ação do corticoide é agir dentro do núcleo da célula na transdução do RNA mensageiro para síntese de mediadores inflamatórios. Isso não se faz em segundos e minutos, né? Então, demora. Então, na verdade, a gente está agindo mais tardiamente, está pensando num benefício um pouco mais tardio. Aí, algumas dúvidas que... Esse daqui, na verdade, tudo isso daqui, isso aqui é um fluxograma, né, da Academia Europeia, mas tudo que está aqui a gente já conversou, tá? De forma desmembrada, desmembrei cada caixinha dessa, a gente já conversou sobre isso, mas eu vou deixar na apresentação, porque aí quando eu mando para vocês, vocês podem consultar. E aí, tem algumas situações especiais, né? Então, algumas drogas que podem interferir na ação da adrenalina e que podem aumentar ou reduzir a eficácia, como eu já falei do broncodilatador, ou aumentar o efeito e poder causar, por exemplo, uma arritmia ou uma hipertensão, como os inibidores da MAO, alguns antidepressivos tricíclicos e os dopaminérgicos ou clonidina, que também podem causar hipertensão e causar arritmia. Mas esse paciente está monitorado, né? A gente está fazendo isso dentro de um hospital. Então, vale a pena o risco? Sim, vale. E aí, alguns outros casos especiais. Gestante com anafilaxia. Então, veja, o uso da adrenalina pode diminuir um pouco o fluxo placentário, mas o risco de óbito fetal na anafilaxia é grande. Então, o que a gente pode fazer, ao invés de fazer 0,5 na gestante, fazer um 0,3. Que, na verdade, a adrenalina autoinjetável que a gente compra, todas elas, adrenalina autoinjetável, é de 0,3 ml, não tem nenhuma de 0,5. Né? Então, a gente está autorizado a fazer uma dose um pouquinho menor. É o mesmo caso do paciente com uma coronariopatia aguda. Então, esse paciente, a gente tem 2 riscos. Numa reação anafilática grave, esse paciente pode infartar, porque a gente tem muito mastócito na musculatura cardíaca. Então, se a gente não fizer, a gente corre risco. Se a gente fizer, a gente corre risco também. Mas o risco de um paciente fazer um espasmo coronariano durante uma reação aguda, se ele uma anafilaxia aguda, existe. Então, o racional é também a gente utilizar uma dose um pouco menor, de 0,3. Mas é para fazer? É. Então, na dúvida, faça. Faça e monitore, porque o risco dele morrer é maior, tá? Então, aí você vai avaliar clinicamente, mas se você perceber que clinicamente o paciente está evoluindo na reação anafilática, é para fazer.
tá? E aqui são as mensagens para vocês levarem para casa. Então, eu até coloquei no protocolo de vocês, achei que eu faço primeiro, né? É aquele cara que você atira, depois se pergunta quem é na dúvida. Preencher os critérios, mas está mais para ser uma anafilaxia mesmo, faça adrenalina. Isso não tem preço. Então, por exemplo, veja, Raul, aquela paciente que você. Se você não tivesse feito adrenalina, você ia ter que entubar e reanimar. Você concorda comigo? Com Né? certeza. Aquela paciente teve alta, ela foi para casa depois. Se você Exato. não tivesse feito, você ia entubar, você ia reanimar, você ia chamar SAMU, você ia regular, aquela paciente. Olha o BO. Então, aquela decisão que você tomou naquele momento salvou a sua vida, a dela e a sua, né? Porque você Sim, imagina o alguns anos de estresse vida que você meu. ia passar. Alguns anos de vida. Exatamente. Então, veja, a mensagem: nunca, nunca atrasar a prescrição da adrenalina intramuscular. Não atrase. Porque aí eu fiquei vendo que teve alguns casos que a gente viu ali que talvez os pacientes não tivessem sido internados se a adrenalina tivesse sido feita tivesse sido feita. Porque, na verdade, não foram feitas. Não é que não foi feita precocemente, não foi feita. Então, eu acho que isso, aí a gente vai falar um pouquinho de sustentabilidade também do sistema de saúde, porque, veja, a adrenalina custa quanto? R$ 1? Acho que eu paguei aqui no consultório R$ 1,25, uma ampola de adrenalina. Quanto que custa a internação desse pessoal? Né? Então, é uma coisa que, lógico, não é por isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém vai definir se vai fazer ou não por questão de custo, não é essa a questão, mas é isso que eu tô falando, a repercussão que isso tem no sistema de saúde, né? Então, é muito maior do que a gente imagina. Então, assim, não tenham medo da adrenalina, ainda mais que nesse caso vocês estão dentro de um hospital. Tem que ter medo de não usar, né? Vocês estão dentro de um hospital que vocês estão com todo o arsenal ali para poder. Né? Então, acho que vai agora. Eu achei super, super legal quando a gente conversou com o pessoal da enfermagem, porque elas se entreolharam e elas ficaram assim: meu Deus, quantos pacientes tinham indicação e a gente não fez, né? Mas isso não são vocês, gente, isso é o mundo, né? É o mundo. Nós fizemos um estudo uns anos atrás, um TCC, que a gente vai repetir esse ano, que nós fizemos. Existe um questionário validado sobre conhecimento sobre o conhecimento do conceito e do tratamento da anafilaxia. Aí nós aplicamos esse questionário para 3 grupos: para médicos que trabalhavam nas urgências, para os alunos do 6º período do curso de medicina e depois novamente para os alunos do 9º período do curso de medicina. Por que foi isso? Porque o módulo de emergência é dado no 8º período, lá na UNIT. E aí, quem teve melhor desempenho foi o pessoal do 9º período. Quem teve pior desempenho, por incrível que possa parecer, foram os médicos da urgência. Não foi o pessoal do 6º período, foi o pessoal da urgência. Porque é público e notório o medo da adrenalina, o medo, né, de fazer. Mas eu acho que agora o Raul já perdeu, né, Raul? Perdi totalmente. Eu só fiquei um pouquinho preocupado no pós, quando ela estava se recuperando, né? Que eu falei, olha, ela tá toda hora aqui com um tremor absurdo. Era um tremor absurdo toda hora. Exatamente. Exatamente. Então, eu queria te falar